Olá, alunos do agronegócio, aqui é o professor Luiz Paloschi para a nossa última aula da disciplina de Noções de Gestão Financeira e Comércio Exterior no Agronegócio. Nessa nossa última aula, nós veremos algumas questões práticas do comércio internacional, do comércio exterior, algumas noções práticas do comércio exterior. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, uma empresa, enfim, quando quer entrar no comércio exterior, é que ela precisa fazer algumas adequações. Tem aquilo que a gente chama de fases preparatórias para que uma empresa ela adentre ao comércio exterior. Então, a primeira coisa aqui é adequar o contrato social da empresa. Então, uma empresa ela tem que especificar no seu contrato social, lá nos seus objetivos, nas áreas de atuação dela, que ela pretende, que ela está com o objetivo de atuar no comércio exterior, seja importando, seja exportando. Então, obviamente que a atividade que ela vai realizar de importação e exportação tem que também estar de acordo com a atividade que ela pratica internamente. Então, isso tem que estar lá dentro dos objetivos, dentro das áreas de atuação, naquilo que a gente chama de KNAI, dentro do contrato social da empresa. Então, ela tem que fazer essas adequações, ela tem que colocar isso no seu contrato social. Essas empresas elas também podem importar ou exportar por outras empresas, que a gente chama de importadora ou exportadora, comercial importadora ou exportadora, ou as tradings. Então essas empresas elas estão habilitadas a importar ou exportar para outras empresas. Mesmo assim, o processo de importação e exportação que ela está fazendo em nome de outra empresa. Então, se eu sou uma trading, eu estou importando ou importando para outra empresa. Então, está no nome dessa outra empresa. Então, mesmo assim, essa empresa ela precisa ter, dentro do seu contrato social, dentro dos seus objetivos, a intenção de importar ou exportar. Ela também pode contratar uma assessoria. Então, contratando uma assessoria, essa empresa ela fica mais tranquila, É o recomendado. Quando uma empresa ela quer importar ou exportar, que ela contrate uma assessoria. Se ela nunca atuou nesse mercado, se ela não tem um setor específico dentro da empresa para atuação nesse mercado, ela precisa contratar alguém que saiba, porque senão tudo que você fizer errado dentro desse procedimento, qualquer erro que é cometido, ele é encarado com uma punição. Então, isso vai gerar multas, por exemplo, pode gerar perda da mercadoria, a devolução dessa mercadoria para o exportador e assim por diante. Então, é muito importante que ela, não tendo conhecimento, contrate alguém que tenha conhecimento para prestar assessoria e, quem sabe, no futuro, ela coloque dentro da sua própria empresa ou continue com esse procedimento de assessoria, com essa empresa de assessoria, porque às vezes é melhor, é benéfico para ela não se preocupar com isso internamente, não ter um setor para isso, que seria custoso, contratando apenas uma empresa externa para fazer todo esse procedimento. Mesmo assim, a assessoria ela vai auxiliar, mas todo o procedimento é feito para a empresa, internamente a empresa. Além disso, essas empresas elas têm que ter o registro de importadores ou exportadores, que é o REI, na Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX. Essa inscrição ela é automática quando a gente faz a primeira operação dentro do sistema de comércio exterior, que é o Siscomex, só que para que eu consiga acessar esse Siscomex e fazer, por exemplo, a minha primeira operação de importação e exportação, eu preciso estar habilitado. Eu preciso de alguém que esteja habilitado a operar pela minha empresa dentro do Siscomex. Essa habilitação ela segue a instrução normativa da Receita Federal Brasileira, 1603 de 2015. Então é muito importante estar atento a essa regulamentação. De modo geral, todo o procedimento, todos os processos de importação e exportação, eles são muito bem regulamentados. Então, sempre a gente tem que estar atento às leis, às regulamentações, às instruções normativas dos órgãos competentes. Então, aqui a gente está falando da Receita Federal. A Receita Federal, ela analisa, ela cria normativa, ela fiscaliza tudo isso, justamente porque se tiver algum erro, ela vai cobrar isso em forma de multas, enfim, apreensão da mercadoria e por aí vai. Então, sempre tem que estar muito atento à regulamentação, que são regulamentações específicas para determinados produtos. Tem outros órgãos que são importantes, que a gente já vai falar. Além desses procedimentos, que são procedimentos mais legais, nós temos também, quando a gente pensa ali nas fases preparatórias, algumas questões, por exemplo, que pessoas físicas elas podem importar ou exportar? Podem, desde que atendendo a alguns critérios. Então não pode importar e exportar tudo que ela quiser. Pode importar, por exemplo, para uso e consumo. Então para o uso e consumo ela pode
importar. Qualquer pessoa física pode importar, desde que dentro de um determinado limite, pagando os tributos devidos, né, desde que isso seja feito da forma correta. E aqueles produtos, obviamente, que são permitidos. Tem produtos que não vão ser permitidos. Para coleções pessoais, né, artesãos, agricultores, artistas e qualquer semelhado também pode fazer esse procedimento de uma forma mais simplificada. Os agricultores, obviamente, têm que estar registrados no INCRA para que ele consiga fazer esse procedimento. Então, além disso, dentro dessas fases preparatórias, a gente pensa em outro elemento que é o despacho aduaneiro, que é todo o processo, né? O despacho aduaneiro é o processo dentro ali do Sistema Integrado de Comércio Exterior, que é o Siscomex, que a gente acabou de citar, que as empresas elas têm que estar habilitadas para operar dentro do Siscomex. Então, o despacho aduaneiro ele é todo o procedimento para que a empresa consiga fazer o processo, aí, por exemplo, de importação, exportação de mercadorias, ele precisa estar habilitado, como a gente já citou. Então, o que é o Siscomex? Né? Falando especificamente, a gente já citou o Siscomex, ele é um sistema integrado, ele integra todo o registro, acompanhamento, controle das operações de comércio exterior no Brasil, né? Então tem que passar pelo Siscomex. Alguns documentos importantes, então registro da exportação, por exemplo, na exportação, registro de vendas, pode ser uma declaração simplificada de exportação ou a declaração de exportação, declaração de despacho de exportação, registro de operações de crédito, comprovante de exportação, enfim, são alguns dos documentos importantes aí na exportação. Na importação, nós temos a licença de importação, declaração de importação, licença simplificada de importação, se for o caso, né? Então, ou é a licença de importação ou a licença simplificada, declaração simplificada ou comprovante de importação. Então, o comprovante de importação ele é o que finaliza, né, que demonstra efetivamente que teve a importação daquele produto. A licença de importação ela é exigida em alguns casos. Na verdade, ela é como se fosse exigida em todos os casos, só que em alguns casos ela é automática. Alguns produtos eles são automáticos a licença de importação. Obviamente que antes de importar qualquer produto, você tem que estar atento a isso. Porque senão o produto chega, daí que você vai descobrir se precisa ou se não precisa. Não pode ser dessa forma, tem que ser muito bem planejado, por isso que há necessidade de ter alguém que conhece sobre o procedimento. Senão o produto chega e daí a alfândega vai analisar e falar assim, mas cadê a licença de importação? Esse produto precisa de licença de importação. Então, não tem licença de importação, então o produto vai ser apreendido. Então não tem como, né? Não existe. Ou você pode fazer uma retificação, mas para fazer isso você vai ter que pagar uma multa eventualmente. Além disso, nós temos, dentro do procedimento de importação e exportação, a classificação tributária das mercadorias. Então toda mercadoria ela é identificada, né? Então antes de fazer qualquer negociação internacional, eu tenho que ver qual é o regime tributário, qual é a prática administrativa, que é aquilo de eu preciso pedir uma licença de importação. Então, se eu estou importando, por exemplo, produtos alimentícios, né? Se eu estou importando frutas, se eu estou importando carnes, se eu estou importando qualquer produto que seja alimentício, eu vou ter que ter licença de importação, porque o Ministério da Agricultura, por exemplo, ele vai exigir essa licença de importação, ele vai regulamentar isso, vai falar, esse produto pode entrar, não pode, ou sob quais condições ele pode entrar. Então, se eu vou importar uma bebida, se eu vou importar, imagina que eu vou importar uma garrafa de vinho, é extremamente complexo o processo de importação de bebidas alcoólicas, tá? Então, se eu vou importar, por exemplo, vinhos, eu vou ter que tirar uma amostra, eu vou ter que separar uma garrafa que vai para a amostra, que vai ser analisada por um laboratório para ver se aquele produto ele está de acordo com as características que são exigidas no Brasil em termos de sanidade do alimento, né? Para ver se aquele alimento ele é seguro, ele está de acordo. Então, isso precisa ser levado em consideração, obviamente. Então, eu tenho que olhar todo esse tratamento administrativo, que é se há licença de importação, se a licença de importação ela é automática, se não é, e qual é o tratamento tributário, ou seja, qual é o imposto de importação que eu vou pagar, qual é o IPI que eu vou pagar se esse produto é industrializado ou não, quais são as tarifas envolvidas nesse processo. E esses produtos, esses bens, por exemplo, eu tenho que analisar então a qual tipo de prática ele está submetido. Como que eu analiso? Vai ter uma lista com o nome do produto, falando, eu estou importando laranja, eu estou importando vinho. Não vai ser dessa forma, né? Existe uma nomenclatura, um sistema de nomenclatura, que são dígitos que vão dizer, esse produto está enquadrado nesse tipo de dígito aqui, e é isso aqui que a gente vai utilizar para definir o tratamento tributário. Então, a mercadoria toda ela é classificada,
num sistema que a gente chama de sistema harmonizado. Então, os 6 primeiros dígitos, no Brasil a gente utiliza 8 dígitos. Os 6 primeiros são de sistema harmonizado, que é internacional, e os 2 últimos referem-se à nomenclatura comum do Mercosul, que é o NCM. Então, é uma especificação a mais que nós fizemos, que o Brasil fez, junto com os países do Mercosul, para diferenciar ainda mais os produtos, para chegar num nível, a gente vai ver um exemplo, chegar num nível do produto, daí fala assim, não, mas eu tenho outras características que diferenciam esse produto, então eu quero desmembrar ainda mais, eu quero chegar num nível e eu quero ainda ter mais ramificações desse produto. Porque isso, na verdade, é uma prática para você diferenciar ainda mais a tributação. Porque você tem 6 dígitos, você teria uma limitação da quantidade de produtos. À medida que você aumenta esses 2 dígitos, você possibilita uma maior classificação, né, uma maior diferenciação entre esses produtos e uma maior divisão de tratamento tributário, por exemplo. Então vamos a um exemplo aqui de tratamento tributário. Peguei um exemplo, então a seção 1 do NCM, ela é de animais vivos e produtos do reino animal. Então, lá dentro vai ter todos os animais vivos e produtos do reino animal. A primeira capítulo, né, o 01 aqui do meu número, que são 8 dígitos. Então, os 2 primeiros vão dizer, por exemplo, que isso se refere a animais vivos, 01. Então, se tiver 01, você fala assim, ok, são animais vivos. 01, 04, então eu estou diferenciando aqui. O 01 refere-se aos animais vivos, 04 são animais vivos da espécie ovina e caprina. Então, você sabe que vai ser ovino ou caprino. O 10, depois do 04, fala, não, é ovino, então eu estou diferenciando. Esses 6 primeiros dígitos é o do sistema harmonizado. Então, o sistema harmonizado só diria, é aqui, é ovino, então ok, você vai ter lá um tratamento tributário. Agora, no Brasil, que utiliza a nomenclatura comum do Mercosul, tem mais 2 dígitos. O primeiro dígito, após os 6 do sistema harmonizado, ele vai diferenciar mais ainda. Então, vai falar, são reprodutores de raça pura. Então, esse aqui, o 1 ali, vai ser reprodutor de raça pura. E o próximo 1 vai falar, é prenhe ou com cria ao pé. Então, para a gente ver o nível de detalhamento. Então, vai ver se é ovino, por exemplo, ovelhas e carneiros. E daí vai ver, é reprodutor, não é simplesmente para abate. Né? Então, esse aqui é para reprodutor de raça pura. E daí, por exemplo, eu posso cobrar mais do que eu cobraria de um produto para abate, simplesmente. Né? O governo ele pode determinar uma tarifa específica, maior ou menor, enfim. Ele pode determinar tarifas específicas. E o 0 e o 1, depois disso, ainda diz se está prenhe ou se está com cria ao pé. Se ela veio sozinha ou se ela veio prenhe já, saiu de lá prenhe, por exemplo, e veio ou veio então com a cria ao pé. Então, para a gente notar o nível de diferenciação, o nível de especificidade que tem na nomenclatura. Então, é essa nomenclatura que eu teria que adotar. Né? Olhando para o produto, eu tenho que ir lá nessa classificação do NCM e descobrir qual é o correto. Se eu digitar isso aqui incorretamente, e na hora lá na alfândega foi identificado que está incorreto, não, o produto que chegou aqui não é o mesmo que está definido aqui pelo NCM. Isso pode gerar multa. Então é por meio justamente dessa nomenclatura que a gente vai ver os impostos, do imposto de importação e imposto sobre produtos industrializados, e qual é o órgão que vai autorizar ou não a importação. Nesse caso, por exemplo, tem o MAPA, né? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele que determina quais são as características, qual é a licença de importação, o que precisa ser adotado em termos de qualidade, em termos de sanidade, tudo isso vai ser analisado pelo MAPA, que vai liberar a licença de importação. Além disso, no comércio internacional, a gente tem os Incoterms, que são os termos internacionais de comércio, International Commercial Terms. Esses termos internacionais de comércio, eles definem a responsabilidade de cada um. Então, nós temos de um lado o importador, de outro lado o exportador. Então, se eu estou aqui no Brasil exportando, tem alguém do outro lado que está importando. É uma relação comercial entre 2 indivíduos, um num país, outro no outro país. Então ele vai definir, os Incoterms eles vão definir de quem é a responsabilidade em cada etapa. Então qual é a minha responsabilidade enquanto exportador e, por sua vez, qual é a responsabilidade do importador. E ele surgiu justamente para evitar controvérsias, para falar assim, não, mas eu falei que pagava o frete, ou eu não falei que pagava o frete, quem falou que pagava o frete era o outro, eu paguei só o frete, mas não paguei o seguro, e a mercadoria se perdeu, e daí, enfim, para evitar esse tipo de problema, foram criados termos específicos, falando assim, a gente precisa definir quem vai fazer o quê. Então, por exemplo,
onde o exportador deve entregar a mercadoria, quem vai pagar o frete, quem vai pagar o seguro, quem contrata esse seguro, onde eu deixo a mercadoria, como que a gente deve fazer isso. Eles surgiram lá em 1936, a partir de 1936 tiveram várias modificações e a gente tem, a partir de 2011, os Incoterms 2010, que são os mais recentes. Então nós temos aqui esses Incoterms. Eu tenho, por exemplo, os Incoterms que podem ser utilizados para qualquer meio de transporte, que são esses primeiros, e os que podem ser utilizados apenas para transporte marítimo, que são esses 4 últimos. Então, analisando cada um, nós vemos, por exemplo, ex-works. Ex-works é a partir da minha fábrica, quer dizer que eu vou deixar o meu produto disponível à disposição do importador. Então eu sou exportador, eu estou vendendo para ele. Eu vou deixar a minha mercadoria disponível para esse exportador na minha fábrica para quando ele quiser buscar. Basicamente eu tenho a responsabilidade apenas de entregar para o transportador. Eu não tenho responsabilidade quase nenhuma, apenas de entregar o meu produto. FCA, então, quer dizer que eu estou entregando a minha mercadoria para o transportador já desembaraçada para exportação. No caso do ex-work, eu não preciso desembaraçar para exportação. Já no caso do FCA, eu preciso desembaraçar para exportação e entrego para o transportador. Eu não vou pagar o transportador, quem paga é o importador. Tá? CPT, que é Carriage Paid To, ele é transportador pago até. Então quer dizer que agora eu que estou exportando, estou pagando o transportador até um local determinado pelo importador. Desembaraçado também para exportação, não necessariamente para importação, que é o importador que tem que fazer isso lá no país dele. CIP, que é transporte e seguros pago. Então notem que no CPT eu paguei apenas o transporte, eu não paguei o seguro da carga. Já no CIP ele define, ó, você vai pagar o transporte e o seguro da carga até um determinado local. No DAT, que é entregue no terminal, eu vou entregar a mercadoria em um determinado terminal de embarque com todos os riscos incluídos para mim que estou exportando. Então eu estou exportando, eu estou vendendo o meu produto e eu vou entregar essa mercadoria no terminal determinado, né? Então pode ser num porto, por exemplo, pode ser num armazém, pode ser num porto seco, desde que, enfim, eu entregue lá essa mercadoria. Contudo, todos os riscos, né? Então seguro, frete, tudo está incluso no exportador. O exportador é que está pagando isso. No caso do DAP, não é no terminal, é a mesma coisa que o DAT, o DET. O DAP ele é entregue no local de entrega. Então é definido um local de entrega, eu também como exportador entrego esse produto com todos os riscos no local de entrega. E, por fim, nos que podem utilizar qualquer meio de transporte, nós temos o DDP, Delivery Duty Paid, entregue com direitos pagos. Então o DDP, ele assume, o exportador assume todos os riscos, eu pago todos os custos e ainda faço o desembaraço para importação. Então eu vou entregar lá na onde o meu importador quer, quem está comprando de mim quer, com tudo pago, inclusive desembaraçado já. Então a gente foi desde o menor responsabilidade possível do exportador, aumentando aqui a responsabilidade a ter toda a responsabilidade por parte do exportador, e o importador, então nesse caso aqui, tem responsabilidade apenas de desembarcar a mercadoria. Aqui ele tem todas as responsabilidades, aqui ele não tem nenhuma responsabilidade. O importador, no caso do exportador, aqui ele não tem nenhuma e aqui ele vai ter todas as responsabilidades. Tá bem? No caso dos de transporte marítimo, né, que só podem ser feitos por transporte marítimo, nós temos o FAS, que é Free Alongside Ship, ou seja, livre ao costado do navio. Quer dizer que a minha responsabilidade enquanto exportador, ou seja, vendedor, vai até eu entregar a mercadoria no terminal. Então, eu deixo do ladinho lá onde ele vai ser carregado. No caso do FOB, é Free On Board, então eu tenho a responsabilidade de colocar no navio o meu produto para ser exportado. No CFR, que é custo e frete, então quer dizer que eu vou levar minha mercadoria até no porto de entrega, até no porto de destino do meu comprador, do meu importador. Então eu estou exportando, eu coloquei, embarquei aqui no Brasil, coloquei no navio, atravessou o oceano, foi lá para o outro país, até chegar lá naquele porto, eu pago o custo, que é o meu produto, e o frete. Então todos os custos relacionados até chegar lá, só que não o seguro. Então eu estou pagando custo e frete, é o custo do produto, enfim, de tudo que eu tenho que pagar para o meu produto chegar até lá, mais o frete. Já o seguro vai ser por conta do importador. No caso do CIF, daí é custo, seguro e frete. Então eu vou pagar o custo da minha mercadoria, mais o frete e o seguro até chegar no porto de destino.
Então também a gente vai aqui desde uma menor responsabilidade do exportador até uma maior responsabilidade do exportador, tá bem? Então isso mostra que esses incoterms, eles ajudam bastante na determinação das responsabilidades e é justamente para isso que eles surgiram, para determinar responsabilidades e evitar controvérsias, evitar problemas de falar, eu pago, quem pagou, se aconteceu alguma coisa com a carga, né, que não é comum, mas acontece de ter problemas com a carga, de navios afundarem ou tombarem, e isso pode gerar problemas, então isso evita muitos problemas. Além disso, quando a gente pensa daí na exportação, né, eu tenho que pensar, se eu quero exportar para outro país, eu tenho que me atentar a aspectos que sejam importantes. Quais são fatores importantes? Então, necessidade de ajuste ao meu produto, adaptação do meu produto. Falar, meu produto vai para outro país, nesse outro país eles têm uma característica de consumo diferente, eles têm hábitos e gostos diferentes, talvez o meu produto ele precise de algumas adaptações. Adequação às normas, obviamente o meu produto tem que estar enquadrado nas normas daquele outro país, embora a responsabilidade não seja minha, né? Na maioria das vezes eu mando o meu produto, se chegar lá e o país não aceita, eu já recebi, o meu importador é que vai perder o produto porque ele não pode entrar nesse país. É óbvio que isso pode acontecer, né? A gente pode importar também aqui no Brasil um produto que não é aceito ou que não está devidamente enquadrado na legislação brasileira. E a gente vai perder um produto se a gente tentar fazer isso. E não é responsabilidade de quem está exportando para a gente, né? Também da mesma forma que o nosso produto pode ser que não seja aceito em algum país, não é responsabilidade nossa. Mas se eu quero entrar nesse mercado, é bom que eu saiba disso, para adequar o meu produto, para eu expandir o meu mercado, né? Essas são características que a gente tem que se preocupar enquanto, eu quero expandir meu mercado, então eu tenho que me adequar a esse novo mercado. Qualidade, pesquisar o mercado, então meu produto tem a ver com esse mercado, ele se encaixa nesse mercado, eu tenho muitas concorrências, não tenho, né? Aqui é concorrência, e obviamente a minha capacidade produtiva, para ver se eu tenho capacidade de produzir aquilo que vai ser demandado. Porque se eu também oferecer o produto, ele for muito bem aceito, muitas pessoas quiserem comprar e eu não tiver capacidade de entregar, eu posso prejudicar a minha imagem nesse mercado internacional por não conseguir atender os meus consumidores. E daí, novamente, citando alguns documentos importantes, nós temos fatura comercial, o registro da exportação, a nota fiscal, conhecimento de embarque, né, que é do embarque efetivamente da mercadoria, no modal de transporte, certificado de origem, às vezes é muito importante para saber de onde veio o produto, se ele veio daquela região mesmo que ele se designa, romaneio de embarque e declaração de exportação. Nós também temos a possibilidade de um processo de simplificação das exportações. Então nós vemos, não só no Brasil, mas em outros países, que os países eles querem estimular as exportações. Então é óbvio que as exportações são muito mais fáceis do que as importações. Então quando eu estimulo a exportação, eu vou diminuir as barreiras. Então, obviamente que a gente vai ter processos simplificados. Então, tem o Simples Exportação. É uma forma de agilizar as exportações, estimular as exportações brasileiras. Podem ser exportadas até $50 mil, um montante de $50 mil. Você vai ter daí a declaração de exportação simplificada, não vai ser a declaração de exportação, ela vai ser mais sucinta, né, e mais fácil de fazer, embora já seja mais fácil. O processo de exportação como um todo ele é muito mais simples, porque tem muito menos burocracia atrelada à exportação, justamente porque o país ele quer estimular as exportações. Assim como o contrato de câmbio, né? Então ele também vai ser simplificado, se tiver esse contrato de câmbio. Os Correios também têm a modalidade de exportação pelo Exporta Fácil. Então pessoas físicas ou jurídicas podem exportar para mais de 215 países, um valor de até $10 mil sem habilitação no Syscomex. Então você não precisa estar habilitado especificamente lá no Syscomex, porque o procedimento é feito internamente pelos Correios. Então também é uma forma de estimular as exportações. Em relação aos procedimentos administrativos na importação, nós temos lá no tratamento administrativo produtos, como eu disse, que vão ser livres de tratamento administrativo, ou seja, da licença de importação, que estão sujeitos a limitações ou que são suspensos ou proibidos de importação.
Tá? Então, mercadorias usadas, por exemplo, são proibidas de importação. Alguns produtos vão precisar de limitação, tem alguns limites de importação, pode ser limite de quantidade, pode ser limite de tipo de produto, ou pode exigir a licença de importação, e alguns vão ser livres, ou seja, que a licença de importação ela é automática. Tá? Então, sempre antes de realizar qualquer importação, é muito importante fazer um planejamento, analisar todos os fatores, toda a documentação necessária, se exige licença de importação, se é automático, se não é automático, se essa importação ela precisa então da anuência de algum órgão anuente, por exemplo a Anvisa, o MAPA, né? Então é comum os produtores importarem, por exemplo, defensivos, fertilizantes, né? Que a gente importa bastante esse tipo de produto. Então, se for fazer importação diretamente, é muito importante saber lidar com essa legislação e verificar o que se pode trazer, como que é feito esse processo de importação, se vale a pena ou não, se vale a pena comprar internamente ou se vale a pena importar. Então, isso é bastante relevante na análise. Isso ajuda bastante quando a gente vai fazer uma gestão profissional da propriedade. E, por fim, nós temos o mecanismo de drawback. O mecanismo de drawback, ele é uma forma de eu importar com alguns benefícios. Então a gente sabe que o processo de importação ele é caro, ele tem tarifas, justamente porque os governos eles querem dificultar a importação, né? O objetivo é sempre aumentar a exportação, então para exportar é muito fácil, né? Internamente a gente consegue maior facilidade, incentivos para exportação, enfim. Agora para importar não. Nós temos algumas restrições, então tem imposto de importação, tem IPI, tem PIS, COFINS, tem ICMS que é cobrado no processo de importação. Agora, quando eu importo com a intenção de exportar depois, eu tenho alguns incentivos. Então, nessa importação que eu vou realizar, eu vou ter alguns benefícios fiscais. Então, eu falo assim, eu estou importando, mas isso aqui que eu estou importando, eu vou utilizar para produzir algo que eu vou vender para o resto do mundo, ou seja, que eu vou exportar. Então o governo vai falar assim, ok, se você está importando para exportar depois, então a gente vai te dar um incentivo, porque você está utilizando ali uma matéria-prima, por exemplo, para trazer exportação para o Brasil, ou seja, para vender produto e trazer dinheiro. Então a gente vai dar um incentivo para você. Isso é o drawback. Ele tem 3 modalidades, suspensão, isenção e restituição. O suspensão, ele suspende alguns tributos quando eu efetivamente exporto, então eu usei lá a mercadoria, eu vou fazer o processo de exportação, eu vou lá e comprovo que eu tive o processo de exportação. Comprovei que eu fiz a exportação, eu tenho a suspensão de alguns tributos, né, ou a redução desses tributos na hora do que eu importei. Na hora de pagar esses tributos das minhas importações, eu vou ter a suspensão. Isenção. A isenção ele serve para reposição de estoque. Então vamos supor que eu já tinha importado antes, e daí eu utilizei aquela matéria-prima que eu importei para produzir um produto que eu exportei. Aí, à medida que eu tenho o comprovante da exportação, eu vou comprar novos produtos, novos insumos para colocar no meu estoque, né, para substituir aqueles que eu já utilizei. E daí eu falo assim, ó, como eu exportei os produtos que eu produzi a partir dessa matéria-prima, essa nova que eu estou comprando, eu quero a isenção disso, eu quero que vocês isentem alguns tributos aqui para, né, eu receber esse incentivo. E também tem essa possibilidade. E a restituição, que é menos utilizado, né, não é utilizado com tanta frequência, mas você tem aqui a restituição total ou parcial de alguns tributos também que incidem daqueles produtos que foram exportados. Tá bem? Então, com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje, a gente finaliza a nossa disciplina. Agradeço a atenção de todos, espero que tenham compreendido, fico à disposição e até a próxima.